Olá pessoal, 9 de julho, feriado em todo o estado de São Paulo. Comemora-se a Revolução de 32, ou Revolução Constitucionalista de 1932, ou ainda Guerra Paulista. A Revolução de 32, aqui em São Paulo, é muito comemorada. É o principal feriado do estado de São Paulo, pois na realidade comemoram uma derrota. A Revolução de 32, gente, foi uma revolução armada, onde se uniu a elite paulista e os militares paulistas contra o governo federal, contra o governo provisório de Getúlio Vargas. Os paulistas queriam derrubar Getúlio Vargas, tirar Getúlio Vargas do poder e promulgar uma nova Constituição para o Brasil. Não conseguiram, pois perderam a Revolução, perderam a guerra. Getúlio Vargas até que promulgou uma nova Constituição que durou alguns meses, depois Getúlio Vargas cancelou aquela Constituição e tudo continuou como estava. Então os paulistas comemoram uma derrota, mas comemoram, né, como se fosse uma coisa extraordinária. Mas, gente, os paulistas eles nunca gostaram do Getúlio Vargas. Não é à toa que aqui em São Paulo você não vê, não tem nenhuma rua, nenhuma praça, avenida, não tem nada que homenageie Getúlio Vargas. Nada, nenhum monumento em homenagem a Getúlio Vargas não tem em São Paulo, porque os paulistas não gostam do Getúlio Vargas. Por quê? Porque eles nunca aceitaram que Getúlio Vargas derrubou o presidente Washington Luiz e deu o golpe em 1930 e tomou o poder. Eles não aceitam isso. Mas, ao mesmo tempo, isso aconteceu por culpa dos próprios paulistas. Por quê? Porque no Brasil, antes de 1930, tinha a República do Café com Leite, onde políticos paulistas e mineiros se revezavam no poder, na presidência para governar o país. Era sempre assim. Um paulista governava, depois um mineiro governava. Depois o mineiro indicava o paulista indicava o mineiro e assim ia o revezamento de poder entre mineiros e paulistas. Era assim que funcionava até 1930, né? Era assim que ocorria. Por que República Café com Leite? Porque na época São Paulo era o maior produtor de café do Brasil e Minas Gerais era o estado maior produtor de leite, entenderam? Por isso República Café com Leite. E eles se revezavam no poder. Até que o paulista Washington Luiz, que era presidente da República, né? Ele chegou a vez, ia acabar o mandato dele, e ele tinha que indicar um mineiro. Só que ele não fez, ele indicou outro paulista, o Júlio Prestes, para concorrer à presidência, né? E então houve a disputa presidencial, Júlio Prestes ganhou as eleições, né? Mas não levou. Por quê? Porque os mineiros, com raiva, se uniram a Getúlio Vargas, que era do Rio Grande do Sul, e Getúlio Vargas deu um golpe, impedindo que Júlio Prestes assumisse. E depois, né, Washington Luiz tirou o Washington Luiz do poder, deu o golpe e tomou o poder, o Getúlio Vargas. E por isso, até hoje, os paulistas não perdoam esse golpe que Getúlio Vargas deu e tomou o poder. Mas os paulistas esquecem que quem começou tudo isso foram os próprios paulistas com Washington Luiz, que não seguiu a regra, o acordo que tinha com os mineiros, que tinha de seguir. Por isso aconteceu tudo, né? Mas os paulistas comemoram essa Revolução de 32, né? Que Getúlio Vargas tomou o poder em 1930, quando foi em 1932 os paulistas foram lutar para tentar derrubar Getúlio Vargas. Essa é a história, gente. Esse é um resumo da história para você entender. Quer saber mais? Leia livros que você vai entender.
Então, gente, e aqui em São Paulo eles têm uma mania de... Os paulistas, eles têm uma mania de venerar vilões em vez de heróis. Vocês sabem quem foram os bandeirantes? Os bandeirantes, gente, eram expedições que saíam de São Paulo, capital, para o interiorzão do Brasil. Eles diziam que era para explorar o Brasil, procurar ouro, esmeraldas, não sei o que. Eles criam essa história aí, desbravar o Brasil, que é uma mentira. Os bandeirantes, gente, eram sanguinários que saíam, além de ir em busca de pedras preciosas e tal, eles iam mesmo, era sabe o quê? Procurar escravos fugidos, pegavam índios para escravizar, estupravam, matavam, torturavam índios. Era isso que os bandeirantes faziam, os bandeirantes paulistas, né? Faziam isso. Um exemplo que você vê de bandeirantes famosos que são aqui em São Paulo homenageados, vilões homenageados. Borba Gato. Borba Gato era um bandeirante, né? Anhanguera, né? Fernão Dias, Amador Bueno, tudo bandeirantes que matavam, torturavam, estupravam índios, faziam o diabo. E hoje são homenageados aqui no estado de São Paulo, monumentos por todo lugar, avenidas, ruas, praças, tudo. Leiam a história que vocês vão entender, gente. Eu nunca entendi isso, mas isso é uma outra história. O importante hoje é que é 9 de julho e é feriado em todo o estado de São Paulo, né? E dia de todo mundo acordar mais cedo e aproveitar. Viva o feriado!